Bom, então boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, boa segunda-feira para vocês, né? Boa semana para vocês. Tem gente entrando. Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, né? Em todo caso, feliz Páscoa atrasado para todos vocês, né? Está um pouco tarde para isso, né? A gente não se falou, teve uma palestra lá na universidade sobre biomedicina estética. É uma área extremamente importante, como eu estava falando aqui antes para vocês, é uma área extremamente importante para a biomedicina. Nós temos vários e vários ex-alunos com os próprios consultórios de clínicas de estética e se dando muito bem na vida, né? Mesmo em tempos de... Ah, tudo bem, Júlia, sem problema. Mesmo em tempos de pandemia, né, tempos meio complicados, o pessoal está conseguindo ir adiante sem grandes problemas. Espero que aqueles que foram aproveitaram bem a palestra, né, e tenham aprendido cada vez mais coisas sobre o negócio biomedicina estética, né? Tem a parte científica, técnico-científica e tem a parte de negócios, né? Então, não adianta só... Ah, Alisson, o que é isso? Não adianta só, pessoal. Oh, se o Alisson quase dormiu na palestra, imagina as minhas aulas. Ih, Alisson, você deve dormir nas minhas aulas a noite inteira, né? Tá vivo ainda. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça, isso eu falo para os meus alunos de engenharia, para os alunos de farmácia, para os alunos de outros cursos. Não adianta só vocês saberem a parte técnico-científica. Isso vocês têm capacidade, é lógico que ninguém duvida. Pelo contrário, a gente aposta nisso, tenho certeza, tá? Mas vocês também têm que aprender algo sobre administrar um negócio, né? Vocês podem abrir um laboratório de análises clínicas, de análises ambientais, vocês podem ter uma clínica de estética, fora outros negócios ligados à área de biomedicina. Então, se preparem também do ponto de vista administrativo. Como administrar um negócio, como fazer marketing daquele negócio e assim por diante, tá? Que nem meu pai dizia, nada cai do céu, infelizmente, né? Quisera eu que caísse do céu. Mas vocês têm que se preparar para isso também. Fala, Márcia. Levantou a mão? Ah, não. Tá. É que tá... Acho que você tem que achar a tua mão agora. É isso? Não sei. Mas, assim, é uma coisa muito importante. Hoje, a gente vai começar a ver um novo assunto que vai entrar na prova daqui, deixa eu pegar meus alfarrábios, a prova, nós estamos no dia 18, a prova vai ser dia 2 de maio. 2 de maio, logo em seguida do feriado, né? Feriado de 1º de maio vai ser em um domingo, né? Me falaram ontem que nós não vamos ter nenhum feriado em maio, né? 2 grandes feriadões em abril, nenhum feriado em maio. Acontece. O importante é que vocês comecem a se preparar desde já para a prova. Semana que vem, a gente vai terminar a qualidade do ar, porque vocês estão uma semana atrasado em relação à turma da manhã, por causa da palestra da semana passada que a turma da manhã não teve. Pelo menos não foi no dia da nossa aula, tá? Então, a turma da manhã já viu qualidade do ar, parte 1 e parte 2, hoje de manhã. Vocês vão ver agora qualidade do ar, parte 1, e semana que vem, qualidade do ar, parte 2. Semana que vem também está marcado uma revisão da matéria. Mas eu comentei lá no começo do ano com vocês, na primeira aula, que a revisão da matéria, a gente só fala em sala aqui, né? No nosso caso, a sala online, se a gente não atrasar com a matéria. Como a gente atrasou uma semana, infelizmente não vai dar para fazer uma revisão aqui ao vivo. Mas tranquilos, eu vou mandar para vocês, vai estar lá no AVA, um jogo de slides, onde que eu peguei aqueles slides das aulas e deixei os pontos mais importantes, tá?
A prova vai ter 20 questões, né? Se eu não me engano, são 18 objetivas e 3 discursivas. 2 discursivas. Se eu não me engano, gente. Semana que vem a gente vai falar com mais detalhes. Mas o que eu quero deixar agora de recado para a prova é o seguinte: principalmente aqueles que entraram no começo da pandemia, né? Que entraram e logo depois veio a pandemia. Vocês estão acostumados com prova online, agora vão voltar à prova presencial. É outro esquema bem diferente, mas muito diferente. São 2 mundos diferentes, Terra e Marte, mais ou menos assim, tá? Na prova presencial, ela é individual, sem consulta ao colega do lado, não pode colar, etc. Vocês vão ver que vocês só vão poder ficar com lápis, caneta e borracha na mão, né? Todo o material vai para frente da sala, e assim por diante. O mais importante, vocês na prova presencial, vocês vão ter que exercer muito a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar. Isso vai ser o mais importante. Vocês vão ter que estudar os assuntos, mas principalmente entender os assuntos para responder à prova. Tá? Quando vocês entendem o assunto, indiferente de qual é o tipo de pergunta que vai cair, vocês conseguem raciocinar sobre aquele assunto. Tá? E prestar muita atenção. Prova presencial, a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui têm capacidade de tirar notas muito altas, né? Muito altas mesmo. Eu tenho total confiança em vocês. Eu não vejo nenhum problema. A questão é vocês estudarem. E atenção, cai todas as matérias, inclusive da semana que vem. Tá bom? Cai toda a matéria. Então vamos lá. Semana que vem tem que entregar o relatório. Já está aberto lá no Atividades Avaliativas um lugar para vocês entregarem o relatório. Lembrem-se que o relatório é segundo aquele modelo template da iniciação científica, onde que tem introdução, onde que vocês fazem uma breve explicação do assunto, uma mini revisão bibliográfica, sempre citando os autores com número, estilo Vancouver, e depois colocando a referência completa na lista de referências, tá? O último parágrafo da introdução é o objetivo do trabalho, daí vem material e métodos, onde que vocês vai explicar cada passo que vocês deram. Não confundam resultados com material e métodos. Por exemplo, quando a gente fez medição do pH, medição da temperatura, isso também são resultados, tá? E discutam esses resultados, tentem chegar a uma conclusão, o porquê daquele resultado, tanto do pH, quanto da temperatura, quanto das populações bacterianas. Tá? Coloque hipóteses. Algumas vezes a gente pensa em umas hipóteses meio absurdas, mas pode ser que ela seja meio absurda, mas estar certa, estar correta. Isso já aconteceu comigo. Né? Então você pensa, não, essa hipótese aqui não pode ser, é totalmente absurda. E no fim, ela estava correta. Tá? Então, coloquem hipóteses, trabalhem com isso, pensem, raciocinem. Lembrem-se que o professor Klaus sempre fala, um bom profissional não é só aquele que decora tudo, é aquele que raciocina sobre tudo. Tá? É aquele que pensa sobre os assuntos. Antes de começar a compartilhar os nossos slides, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem tem rinite aqui? Quem tem rinite? Levanta a mão, fala, coloca no chat. Quem tem rinite? Ninguém tem rinite? Duvido. A Bárbara tem rinite, a Sara, a Denise, a Camille. Mais alguém tem rinite?
Pois é, né? Hoje a rinite está sendo um problema cada vez mais comum, né? Eu fui ter rinite depois de velho, gente. Depois dos 40 eu fui ter rinite. Eu não sei como. Sobrevivi tanto tempo sem e depois fui ter rinite. Rinite é diferente que sinusite. Sinusite é uma infecção, né? Normalmente é uma infecção. Rinite é algo, é uma irritação, digamos assim, vinda de algum fator externo. Normalmente é alguma partícula, alguma coisa nesse sentido. E uma das possibilidades é poluição do ar. É má qualidade do ar. Então, o ar que a gente respira pode ter um monte de coisa, e provavelmente tem um monte de coisa, tá? A gente nem imagina, né? Eu estou agora no meu escritório tem uns 20 metros quadrados, ele tem, vamos arredondar, 2 metros de altura, então ele tem uns 60 metros cúbicos de ar. 60 metros cúbicos de ar. Ele deve ter pelo menos 1 quilo de poeira pelo ar, aqui no meu escritório. 1 quilo não digo, mas umas 500 gramas, 400 gramas, com certeza tem. Alguma coisa tem. E eu estou respirando isso daí. O ar com essas partículas que estão pelo ar agora. Quando a gente sai na rua e daí passa aquele caminhão soltando fumaça, o que você respira? Você respira um monte de partícula que vem do caminhão, que vem do motor do caminhão, né? Isso pode dar uma série de problemas. Agora, imagine, não dá problema só para a gente, dá problema para todo o ambiente em volta. Né? Quando você vê, por exemplo, material com uma crosta de sujeira em cima, ou de poeira, né? Quando você vê pedra sendo desgastada por causa da poluição do ar e etc., é um problema muito, muito, muito sério. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso a gente estuda qualidade do ar, tá? E eu vou agora começar a discutir um pouquinho mais sobre a qualidade do ar com vocês. Vamos lá? E ver o que inclusive, essa qualidade do ar faz, né? Pessoal, estamos na semana 12. Uhul! Passamos já da metade da nossa disciplina, né? Porque eu acho que são 22 ou 23 semanas no total. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Opa, espera um pouquinho, deu um negócio aqui. Vamos começar de novo. Então, já estamos na semana 12, pessoal. Olha só. Vamos ver hoje a primeira parte de qualidade do ar. Qualidade do ar 1. Vamos ver, então. Vamos conversar um pouco sobre qualidade do ar. Se passar o slide, passe, por favor. Ah, agora passou. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando fala qualidade do ar, isso é clássico, né? Qualquer livro que você vê, qualquer palestra que você vê, né? A gente vai falar sobre a atmosfera, né? A atmosfera, pessoal, existe basicamente porque é o nosso planeta, que é redondo, viu? Tá, gente? Isto eu insisto, o nosso planeta é redondo, o nosso planeta não é plano, tá? Isso eu vou insistir até o resto da minha vida, tá? O nosso planeta que é redondo, por ser redondo, ele tem a chamada força da gravidade, né? Que atrai tudo para o centro. E quanto mais maior é o planeta, mais maciço é o planeta, maior é a força da gravidade. Então, é por isso que a gente não consegue saltar muito alto, por exemplo. Por isso que para sair do chão, um avião precisa de um motor gigantesco, um foguete nem se fala. Então, o que acontece? A gente tem o nosso planeta redondo, tudo sendo puxado em direção ao centro do planeta, força da gravidade, ele retém as coisas em volta dele. Por que a gente vê aqueles filmes lá dos astronautas na Lua? Por que eles andam tão devagar? Por que eles saltam tão alto ou tão longe?
porque a força da gravidade lá é bem menor que no nosso planeta. Então, a Lua é bem menor, ela exerce menos força da gravidade. Só para vocês terem ideia, alguns planetas têm uma gravidade tão forte, tão forte, tão forte, que eles vão ficando cada vez maiores, tanto em reter os gases em volta, quanto puxar outros corpos celestes para perto dele. E daí batem nele e vão aumentando o planeta aos poucos. Assim que a Terra foi feita, né? Então, tinha uns cinturões de asteroides que foram batendo um com o outro, se juntando, formando um planeta cada vez maior, né? Então, a Terra é redonda. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A Terra é redonda e, por causa da força da gravidade, ela puxa tudo em direção ao centro do planeta, inclusive os gases em volta. É assim que é formada a atmosfera, assim que foi formada a atmosfera. Isso é uma explicação por que a Lua não tem atmosfera, né? Porque a força da gravidade dela é tão pouca que os gases que porventura tenham ido parar ali, por exemplo, através de um asteroide, eles escaparam para o espaço, né? Só que essa atmosfera, ela vai se diferenciando à medida que ela se afasta do planeta. Então, ela tem diferentes camadas, são essas daqui. Por que isso? Quanto mais perto do planeta, maior é a força da gravidade, mais gases eu tenho. Quanto mais longe do planeta, menor é a força da gravidade, menos gases eu tenho. Então, quando vai aumentando a altitude, vai ficando cada vez mais rarefeito. Rarefeito. Os gases vão ficando cada vez mais rarefeitos. Principalmente para a gente que interessa o oxigênio, né? A primeira camada vai de 0 até mais ou menos 12 quilômetros de altitude, é chamada troposfera. Essa é a camada onde que a gente vive, né? Onde que os aviões comerciais voam, né? Onde a gente respira, onde a gente faz todas as nossas atividades e etc. A segunda camada é chamada estratosfera. Vai mais ou menos, gente, isso depende de uma série de fatores, inclusive o lugar no planeta, entre 12 a 50 quilômetros, tá? E é nessa camada que tem a famosa camada de ozônio. Ozônio é o O3. Guardem esse nome que a gente vai falar mais vezes em qualidade do ar. O ozônio, ele tem a capacidade de filtrar os raios ultravioletas que vêm do Sol. Se não fosse o ozônio, gente, a gente ia ter câncer de pele, talvez até morrer fritos, ou a vida nem se desenvolveria no planeta, né? O problema na década de 80 foi detectada o primeiro buraco na camada de ozônio lá na Antártida, né? Porque a gente estava usando de alguns aerosóis com CFC, com clorofluorocarbono. É um gás muito leve que sobe lá na estratosfera a mais de 12 quilômetros de altitude e daí ele vai se combinar com o ozônio e quebrar o ozônio. Então eu vou ter moléculas de O2, oxigênio puro, mais oxigênio iônico. Então, o CFC ele tinha essa capacidade de dissociar o ozônio. E daí os raios ultravioletas passam mais fácil, aumenta o número de casos de câncer. O bom dessa história é que a gente parou de usar CFC, né? Na década de 80 a gente assinou um grande tratado mundial, o Protocolo de Montreal, onde que a gente acabou com o CFC. Praticamente não se produz. Eu acho que devem produzir 1 quilo de CFC por ano no mundo inteiro. Sabe? Um negócio absurdo só para máquinas muito antigas, né? Que elas ainda têm o direito legal de usar CFC. Mas as máquinas novas não podem mais desde a década de 90. Na estratosfera também é que voam os aviões militares, por exemplo. Por quê? Quanto mais alto você vai, menos resistência do ar tem. O ar é mais rarefeito. Daí você consegue voar mais rápido e usando menos combustível.
A camada seguinte é a mesosfera, vai entre 50 e 80 quilômetros, a mesosfera, e aqui tem muita incidência de raios cósmicos, tá? A quarta camada é a termosfera, onde a temperatura sobe muito, vai entre 80 até 500 quilômetros, e aqui a gente tem as auroras boreais. A aurora boreal, meu sonho é ver uma aurora boreal ao vivo, sabe, gente? Se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver que são os efeitos que dá no céu à noite, tanto no hemisfério norte, que é a aurora boreal, quanto no hemisfério sul, que é a aurora austral. Austral significa sul. Então, lá no fim da Argentina, no fim do Chile, também é possível ver as auroras austrais. As mais famosas são as auroras boreais. Eu tenho muitos amigos na Europa, né? E uma vez eu comentei no Facebook que eu queria ver muito uma aurora boreal, e daí uma amiga minha da Finlândia, mora mais para o norte da Finlândia, ela mandou uma foto. Klaus, tirei essa foto ontem à noite da porta da minha cozinha. Ela via a aurora boreal assim o tempo todo. E essa é a camada, por exemplo, onde que muitos naves espaciais vão, né? Por exemplo, o Bezos da Amazon, o cara da Virgin, aquele outro rico lá, Richard Branson, alguma coisa assim, não sei. Esses bilionários que não têm nada que fazer na vida e estão começando a fazer turismo espacial, eles vão até esta camada, termosfera. Eles não vão na exosfera. Exosfera é praticamente espaço já, tá? Tem tão pouco ar que é complicado até você classificar como se fosse a nossa atmosfera terrestre. E é difícil você dizer até onde vai a exosfera. Tem alguns que falam 2.000 quilômetros e etc. Mas na exosfera que estão os satélites, né? Os satélites ou estão na termosfera ou na exosfera. Mais comum na exosfera. O Sputnik 1, que foi o primeiro satélite que o ser humano lançou, né, no final da década de 50, foram os russos, os soviéticos. Ele era uma bolinha, assim, do tamanho de uma bola de basquete, com umas antenas. Ele foi até a exosfera, tá? Então, é importante que a gente conheça como é formada a atmosfera, principalmente por causa dos diferentes fenômenos climáticos e dinâmica climática que vai nos afetar. O principal, com certeza absoluta, que a gente deve prestar atenção é a chamada troposfera. E olha, gente, a composição da atmosfera, isto é essencial para a vida. E quando eu falo composição da atmosfera, na verdade, eu estou falando da troposfera, tá? Troposfera. Hoje, nos dias de hoje, a nossa troposfera tem em torno de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. O resto, em torno de 1%, são uma série de gases residuais, como argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, hidrogênio, óxido nitroso, xenônio, ozônio, dióxido de nitrogênio, iodo, monóxido de carbono, amônia, entre outros. Tá? A grande maioria desses em uma quantidade muito pequena. Qual é o problema? O problema é que alguns gases, como o dióxido de carbono, os óxidos nitrosos, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, a gente, por causa da ação do ser humano, poluição, está aumentando a concentração desses gases na atmosfera e assim aumentando o efeito estufa, tá? Mas isso é uma discussão mais para gestão ambiental. O importante é em torno de 21% é oxigênio e 78% nitrogênio. Apesar da gente respirar oxigênio. Eu quero contar uma historinha. O professor Klaus vai contar uma historinha agora. O professor Klaus, quando viaja, ultimamente não tem viajado muito, mas quando viaja, o professor Klaus gosta em
Museu de História Natural. Eu gosto de museu de tudo que é jeito, né? Já visitei museus históricos, museus de artes, mas eu gosto muito de museu de história natural. Então, vou até interromper aqui, eu tive algumas experiências magníficas, né, na minha vida até hoje. Por exemplo, eu vi no museu lá em Berlim, eu vi uma praça grega original, eu vi um templo da Babilônia original, eu vi aquelas tabuinhas com uma escrita cuneiforme, que é a primeira escrita sistemática conhecida do ser humano. Eu vi algumas coisas magníficas. Mas uma vez eu estava no Museu de História Natural de Praga, na República Tcheca, e vendo os animais, né? E eu fui na seção de insetos e achei muito legal. Eu sou entomologista de formação, eu achei muito legal, porque tinha um fóssil de uma libélula. Não é bem um fóssil, tá? Os insetos não tem como fossilizar. O que fossiliza é osso, e inseto não tem osso, tá? Mas, assim, é uma marca de uma libélula. Então, tinha barro, a libélula cai e cai mais barro em cima. Ela fica presa ali. Ao longo do tempo, o barro vai virando pedra. E daí, pedra em camadas, e daí o ser humano vai lá, abre e tira as camadas, né? Eu tenho até uns fósseis assim aqui em casa de conchas e etc. Mas assim, eu achei muito legal, porque a libélula tinha quase 1 metro de comprimento, da ponta de uma asa à ponta de outra asa. Quase 1 metro de comprimento. Gente, a maior libélula que eu já vi tinha talvez o quê? Uns 15 centímetros. Não existe muito maior do que isso. Se já pensaram uma libélula de 1 metro de comprimento passar voando do lado de vocês? A libélula é bem estranha, né? Todo inseto tem 4 asas, 2 pares separados. Em cada lado tem 2 pares. E a libélula faz assim com as asas. Ela pode mexer as 4 asas de forma totalmente independente. Já pensou uma libélula de 1 metro de comprimento passar do lado de vocês? Gente, até eu que estou acostumado com essas coisas, até eu ia ficar assustado, né? E essa libélula é do tempo dos dinossauros. Daí você começa a pensar assim, mas professor, tinha brontossauros, não sei o quê, de 50 toneladas, de 100 toneladas, de 200 toneladas, sei lá o quê, né? O maior animal terrestre é o elefante. O elefante tem, acho que 4, 5 toneladas no máximo, não mais do que isso. Um brontossauro podia ter mais de 100 toneladas. Um elefante seria um bebê brontossauro hoje em dia, né? Nesse tipo assim, né? O maior animal hoje do planeta é a baleia azul, mas ela vive dentro da água, então ela tem fisicamente um ambiente diferente, né? Mas por que tinha animal tão grande naquela época? Simples. Isso foi entre 60 e 100 milhões de anos atrás. Porque naquela época a troposfera tinha uma quantidade maior de oxigênio. Tinha mais de 30% de oxigênio. Né? Em algumas épocas chegou a ter 50% de oxigênio. Então, os animais tinham mais oxigênio para respirar, eles oxigenavam mais todo o corpo e assim podiam crescer muito mais. Porque a força da gravidade era a mesma que a gente tem hoje. Mas por que eles podiam crescer mais? Porque tinha mais oxigênio. Então tinha insetos gigantescos. Gente, o maior inseto do mundo, deixa eu ver, até tem uma régua aqui. O maior inseto do mundo a gente pode tirar 2 aí. O bicho-pau, que tem um de mais de 30 centímetros de comprimento, e ele em comprimento, mas em volume é um besouro, que tem em torno de 20 centímetros de comprimento, mais ou menos isso daqui. Só que ele é grande assim. O nome dele é Titanus gigantus. Só pelo nome você já imagina que é um bicho desse tamanho, um besouro mais ou menos desse tamanho.
Aqui em casa eu já peguei besouros quase desse tamanho, mas um pouquinho menores, da mesma família, Cerambicidae. Mas assim, o titano gigantes é desse tamanho, assim, mais ou menos. É gigante mesmo. Ele é nativo da Amazônia. É um inseto, é um besouro bem raro, mas ele é o maior besouro do mundo, o maior inseto do mundo em volume, né? Só que no tempo dos dinossauros tinha insetos bem maiores do que esses, por causa da maior quantidade de oxigênio que tinha na troposfera. Ué, o que aconteceu aqui? Pessoal, eu acho que o meu parou aqui. Ah, agora voltou. Vamos lá. Computador é bom quando funciona. Vamos lá. Vamos voltar daqui a pouco. Ou vocês já devem estar recebendo aí agora. E para que a gente usa o ar? Ai, professor, que pergunta idiota, professor. Para respirar. Claro, é o uso mais primário, é o uso metabólico natural pelo ser humano, animais e até vegetação, né? Micro-organismos, inclusive, etc. Aí, tudo bem. É o lugar onde tem os fenômenos meteorológicos naturais, a chuva, vento, frio e etc. Agora está um pouco frio, inclusive, né? Ah, professor, aí tudo bem. Mas o ser humano usa muito ar, mas muito mesmo, tá? Por exemplo, para comunicação, através de satélites. Hoje, se não fosse satélite, gente, olha, a nossa comunicação seria muito mais complicada, tá? Então, os satélites, eles estão espalhados na nossa atmosfera de tal maneira que eles possam, a comunicação possa contornar a curvatura do planeta, né? Então, manda para um satélite, ele manda para outro, manda para outro, manda para outro, pela atmosfera. E assim, rapidamente chega aquela comunicação. O Elon Musk está fazendo uma rede de satélites. Ele falou em algo de mais de. O computador deu uma paradinha agora. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal? Alguém abre o microfone e fala se está me ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal? Eu estou ouvindo, professor. Tá. É que o meu computador aqui diz que não está respondendo. Mas tudo bem. Obrigado, viu? Então, o Elon Musk está fazendo uma rede com, diz ele, mais de 10 mil satélites pelo mundo inteiro para fornecer serviços de internet de altíssima velocidade. Daí você não vai mais precisar estar conectado num cabo, alguma coisa assim. Se liga teu computador direto com o satélite mais próximo de você e você tem internet de alta velocidade. Questão do transporte, né? Transporte é muito importante. Viajar de avião, por onde você viaja? Pela atmosfera. Porque é muito mais rápido, né? E quanto mais alto você viaja, mais rápido é. Antigamente existia o avião supersônico, que ele voava acima da velocidade do som, que a gente chama Mach 1. Velocidade do som a gente chama de Mach 1. Né? Hoje os aviões militares, os caças e tal, viajam a Mach 3, 4, 5, 6. Aquele míssil hipersônico da Rússia, que a Rússia usou agora na guerra da Ucrânia, ele viaja a Mach 8 ou Mach 10, alguma coisa assim, 10 vezes a velocidade do som. Não tem sistema antiaéreo que possa atingir aquele míssil hipersônico, né? Gente, combustão. Eu queria mostrar aqui com vocês, mas o meu PowerPoint ele não está respondendo. Mas combustão. Aqui eu tenho do lado um desenho que mostra um cilindro de um motor de carro, né? Então, em cada cilindro tem uma vela. Essa vela que dá ignição, ela solta faíscas. Ela está ligada ao sistema elétrico, ela solta faíscas. Nesse cilindro, eu vou borrifar o combustível. Pode ser óleo diesel, pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser qualquer coisa. Eu vou borrifar em pequenas partículas, junto com ar.
Então, ele coleta ar de fora e borrifa dentro do cilindro junto com a gasolina e o ar, os dois juntos. E daí ele solta uma faísca. Quando ele solta a faísca, aquilo explode. O ar então se expande. Daí ele vai fazer o pistão funcionar. Quando ele se expande, o pistão vai para baixo. Daí ele volta ao normal, o pistão sobe. Daí ele explode de novo, o pistão vai para baixo. Quando acaba a explosão, o pistão volta. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Isso é muito rápido, é muito rápido. E esse pistão, ele que passa o giro pro pneu. Então, ele é ligado com o eixo do carro e passa o giro para o pneu. Então, ele transforma energia química em energia mecânica. O que faz o carro ir mais rápido? É eu fazer este processo mais rápido. Então, eu borrifo partículas bem pequenininhas de combustível dentro do pistão e junto com o ar, com o oxigênio, e dou uma faísca. Explode, e faço. Explode, e faço. Explode, e faço, etc. E daí ele vai dando velocidade cada vez maior, tá? No motor a combustão é básico o ar. Se não tiver ar, ele não explode e ele não faz o motor funcionar, tá? O ar também serve em vários processos industriais, tá? Tem vários processos industriais que a gente simplesmente coleta o ar em volta e usa no processo. Mas tem uma coisa muito, muito ruim. É o mesmo sentido da água. O ar como receptor de resíduos. E daí começam os problemas. Daí é extremamente sério. Gente, eu vou tentar fechar aqui, interromper o compartilhamento e vou colocar o slide de volta, que ele... Espera um pouquinho, deu problema aqui. Só um instantezinho, pessoal, que eu vou precisar abrir a aula de volta aqui. O meu PowerPoint não estava respondendo, não sei porque meu computador está lento agora. Só um instantezinho, pessoal. Acontece. A gente teve várias aulas até hoje e nunca tinha acontecido isso. Não sei por que meu computador está assim agora. Agora ele não está conseguindo abrir. Só um instantezinho, pessoal. Já vai abrir meu PowerPoint e daí eu já... Só um instante. Então, como eu estava falando, o pior uso para o ar, pessoal, é sempre usar como receptor de resíduos. O ar, ele não é feito para receber os nossos resíduos. Mas como assim, professor? Quando a gente queima alguma coisa. Quando a gente anda de carro, quando a gente anda de ônibus, quando a gente anda de caminhão, quando a gente anda de moto, o que a gente está fazendo? A gente está jogando os nossos resíduos no ar. Então, o professor Klaus, por exemplo, ele faz isso o tempo todo, né? O professor Klaus joga resíduo no ar o tempo todo. Eu, provavelmente, depois da nossa aula aqui, eu vou lá na minha sala e vou acender a minha lareira. Eu tenho uma lareira, pessoal, olha que legal. Eu tenho uma lareira. Então, eu vou acender minha lareira, né? Quando eu acendo a lareira, eu queimo a madeira e jogo o resíduo para o ar. É a mesma coisa. Quem que fez churrasco ontem, no domingo de Páscoa? É a tradição do brasileiro fazer churrasco, né, no domingo de Páscoa. Então, quem que fez churrasco? Quando fez churrasco, fez a mesma coisa. Então, você queimou o carvão, você está jogando uma série de gases, uma série de fumaça, uma série de partículas no ambiente,
usando o ar como receptor dos resíduos de vocês. E pior de tudo, né? Quando eu poluo a água, por exemplo, eu estou poluindo um ponto, pode até levar para outros, mas não vai se espalhar assim. Quando eu estou poluindo o solo, provavelmente ele vai ficar só ali. Agora, quando eu poluo o ar, os ventos levam e dispersam aquilo para vários pontos diferentes. Quero ver se eu consigo agora compartilhar de novo. Ah, consegui. Deixa eu só colocar no slide. Então, só para refazer aqui com vocês, do motor a combustão, deixa eu pegar aqui a cor. Eu peço desculpas por esse pequeno entrave que teve no computador, né? Além do mais, eu não sou especialista em computador. Então, aqui está um cilindro de um motor a combustão. Pessoal, se alguém entender mais do que eu, por favor, pode me corrigir sem problema nenhum. A vela de ignição, que vai fazer uma faísca, né? E daí eu tenho entrada de ar, tá? O ar vai entrar por aqui, e aqui eu vou, num desses pontos, ou nesse, eu vou borrifar combustível. Então, o que, que acontece? Eu borrifo o combustível aqui, junto com o ar, e dou uma faísca com a vela. Ele explode. Quando ele explode, esse pistão vai para baixo. Quando ele vai para baixo, ele faz esse movimento circular. E daí, isso é muito rápido. Ele explode, já contrai, explode, já contrai, explode, já contrai. Quando explode, ele expande, né? O ar expande. É uma explosão qualquer, o ar expande, né? Só que ele se contrai muito rapidamente, então o pistão volta para cima. Ele explode de novo, o pistão volta para baixo, explode de novo, volta para cima, e assim por diante, e vai rodando o pneu. Então, como eu estava falando para vocês, o grande problema é usar o ar como receptor dos nossos resíduos. Olha aqui, ó, eu tenho vários exemplos aqui que vocês podem ver, né? Fumaça branca, as pessoas usando máscara. Isso era antes da pandemia, tá, gente? Antes da pandemia, isso daqui é na China. A China é o grande exemplo, né? Infelizmente, é o grande exemplo ruim, né, nesse aspecto de qualidade do ar. Eu vou mostrar várias coisas sobre a China daqui até o final da aula. Mas as pessoas tendo que usar máscara porque o ar aqui tem impregnado de partículas. E olha, isso daqui é na África, para fazer carvão. Olha a fumaça preta. Daí eu dou uma dica para vocês. Quanto mais preta a fumaça, normalmente mais poluentes ela tem, tá? Então, quanto mais preta a fumaça, mais poluentes ela tem. E o que a gente chama de poluição do ar a partir disso? Né? É o uso indiscriminado e abusivo, principalmente em áreas geográficas limitadas ou confinadas. É o uso abusivo ou indiscriminado ou abusivo do ar, tá? O conceito técnico científico é a presença ou lançamento em ambiente atmosférico de substâncias em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar do ser humano, no pleno uso e gozo de sua propriedade e no meio ambiente em geral. E esse é um problema maior quando a poluição do ar está em áreas geográficas limitadas ou confinadas. Por exemplo, você pega uma área muito recortada. Posso falar sem problema? Colombo, a região de Colombo. Se tem alguém de Colombo aqui, pode falar melhor do que eu. Ela é muito recortada, né? Tem muitas montanhas e daí uns valezinhos pequenos. Então é interessante, por exemplo, Colombo, Almirante Tamandaré tem muita indústria de cal, e as indústrias de cal soltam um pozinho fino, né? Eu acompanhei um trabalho de mestrado uma vez rastreando, esse pozinho fino causava problemas respiratórios a quilômetros de distância. Por quê? Por causa da geografia de Colombo e de Almirante Tamandaré. Essas fábricas ficavam nos vales e daí soltavam o pozinho fino e ele ia sendo levado pelo vento em outros vales, em outras direções.
Então, quando você está numa área confinada, é muito pior. Em uma cidade entre prédios, por exemplo, isso é muito ruim. Ah, professor, mas tem uma área lá aberta, abertona, vasta, com bastante evento. Daí a poluição vai afetar, mas não tanto, porque ela é dispersada pelo clima, pelo vento. E daí vai um pouquinho ali, um pouquinho lá, etc. Daí quase ninguém sente o efeito. É claro que nós, seres humanos, animais, vegetais, micro-organismos, aguentam uma certa quantidade de poluição do ar. Não muito, mas a gente aguenta uma certa quantidade, tá? E assim, a grande ideia é, poluição do ar fez algum efeito sobre o meio ambiente, sobre o ser humano, as propriedades do ser humano, propriedades materiais mesmo, do ser humano, é poluição do ar, tá? Ah, gente, danos causados pela poluição do ar, vocês sabem até melhor do que eu, né? Danos à saúde, por exemplo, doença aguda ou morte, né? Pode dar uma série grande de doenças. É, a renite é um problema, mas é uma doença crônica, né? Não é uma doença aguda ou morte, mas pode dar câncer de pulmão. Tem vários tipos de câncer de pulmão que são ligados a certos poluentes e assim por diante. Encurtamento da vida ou dano ao crescimento, né? Quem fuma já deve ter ouvido falar, né, que cada cigarro fumado é X minutos a menos na vida. O que é um cigarro? O que é fumar um cigarro? É inalar poluição do ar. Só que eu estou inalando em grande quantidade, de forma muito intensiva, né? Então eu posso ter um problema sério, as células podem ser afetadas. Eu posso ter alteração de funções fisiológicas, por exemplo, transportar menos oxigênio pela hemoglobina. Outras coisas entram no lugar da hemoglobina, a gente vai ver na semana que vem, e daí a hemoglobina não consegue transportar oxigênio, e daí não chega oxigênio nos tecidos, e daí o tecido pode morrer, pode ficar com hipóxia, né, com pouco oxigênio, ou apóxia sem oxigênio nenhum. E tem uma série de coisas que a gente vê no dia a dia, né? Irritação sensorial, desconforto, odor, o cheiro, prejuízo da visibilidade e assim por diante. Então, a poluição do ar pode trazer uma série grande de problemas para o ser humano, né? Isso a gente só começar a pensar. Eu perguntei para vocês, quem tem rinite? Hoje a incidência de rinite é muito maior do que era 30, 40, 50 anos atrás aqui em Curitiba, né? Quando o ar era mais puro em Curitiba, por exemplo, as pessoas não tinham tantos casos de rinite. Tinha rinite, claro, mas mais devido a pólen de certas flores, etc. Né? Mas hoje é complicado. Hoje você tem momentos que você não consegue respirar direito, etc. É muito complicado. Olha, só para vocês terem uma ideia, isso daí, esses dados não são bem atuais, mas é só para ter uma ideia, né? Hoje morrem em torno de 13 milhões de pessoas por ano por causa da poluição do ar. Mais de 1 milhão de pessoas por mês. Inclusive mais do que a Covid-19, né? E a gente devia tratar a poluição do ar como uma pandemia. E a gente não trata como uma pandemia. A gente devia tomar mais cuidado, ser mais intenso com a poluição do ar. A gente perde mais ou menos 1 milhão de pessoas por mês no mundo por causa da poluição do ar. Isso é extremamente sério. E, sem dúvida nenhuma, a China é o país que mais tem problemas com poluição do ar, seguido da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Rússia, muito problemático também, e assim por diante. O Brasil não aparece nessa lista. Mas o Brasil já teve a cidade mais poluída do mundo, que foi Cubatão, ali na Baixada Santista, perto de Santos, no litoral de São Paulo. Hoje, Cubatão
continua ainda muito poluída, mas nem se compara ao que era 40 anos atrás. Cubatão era extremamente complicado por causa da poluição do ar. Só para vocês terem ideia, a incidência de crianças anencéfalas em Cubatão era gigantesca, muito maior do que a média brasileira, mas muito maior. Então, algumas vezes a criança nascia, ela conseguia sobreviver alguns minutos, 1 hora no máximo, né? Ela não tinha cérebro. Você colocava assim uma fonte de luz, uma lâmpada atrás, você conseguia ver a lâmpada através do cérebro. Mesmo porque o osso ainda não estava bem formado, né? Ele demora muito para fechar, os ossos do crânio demoram muito para fechar, e etc., né? Calcificar, e assim por diante. Então, a incidência de crianças anencéfalas era muito grande. Tem outros motivos para a criança nascer anencéfala? Tem. Tem a microcefalia, que é hoje uma das grandes causas da microcefalia é o Zika vírus, né? Na microcefalia, mas a anencefalia, uma das grandes causas é, sem dúvida nenhuma, a poluição do ar. É um problema extremamente sério, tá? E hoje a gente ainda perde muitas pessoas por causa da poluição do ar. Outro problema que pode dar em relação à poluição do ar é danos aos materiais, né? Abrasão, deposição e remoção, ataques químicos diretos e indiretos, corrosão eletroquímica, um monte de coisa pode acontecer. Eu quero mostrar estas fotos para vocês. Eu acho isso fantástico. Do ponto de vista ruim, são fotos feitas em monumentos em grandes cidades europeias, cidades antigas, são monumentos de 400, 500, 600 anos atrás, tá? Essas cidades sempre tiveram poluição, só que nos últimos 50 anos a poluição foi muito, muito maior. Olha esta estátua aqui e esta aqui. É a mesma estátua, gente. É a mesma estátua. Olha aqui, ó, os braços aqui. Você não consegue mais diferenciar absolutamente nada na estátua. O que é isso? A poluição do ar. Os poluentes vão incrustando ali e vão começando a decompor quimicamente a pedra. E daí a pedra vai ficando cada vez mais frágil, e ela vai se tornando quebradiça. Então, abrasão, deposição e remoção, ataques químicos diretos e indiretos, corrosão eletroquímica, tudo isso pode dar problema nesses materiais. E assim, se você vai andar numa cidade dessas, você vê que aquelas igrejas bem antigas, as pedras estão pretas, mas não é a cor natural da pedra. Aquilo é por causa da poluição do ar. Chegou ao ponto que, por exemplo, em Roma, eles estão proibindo carros de circularem pelo centro da cidade. E um dos grandes motivos é a poluição do ar dos carros. Então, tem algumas cidades europeias que dizem assim, só carro elétrico pode circular pelo centro da cidade. Por quê? Carro elétrico não libera poluentes no ar. Gasta eletricidade, mas não libera poluentes no ar. É claro que esses danos aos materiais vai depender de uma série de coisas. Uma umidade relativa do ar mais alta, temperatura mais alta, luz solar, velocidade do vento, posição do material no espaço, etc. Por exemplo, com pouca umidade relativa do ar, eu tenho menos corrosão eletroquímica. Se eu tenho maior umidade relativa no ar, eu tenho mais corrosão eletroquímica. E isso pode acontecer com uma série grande de materiais, gente. Por exemplo, o vidro, ele pode sofrer alterações de aparência através de substâncias ácidas, e o principal fator que vai atuar aí, o fator ambiental, é a umidade. Então, é o seguinte, aqueles vitrais maravilhosos que a gente vê naquelas igrejas antigas europeias,
há pouco tempo atrás pegou fogo na igreja de Notre Dame, em Paris, né? Icônica, uma igreja de 900 anos de idade, né? Eu já fui, não fui em Notre Dame, mas eu fui em outras igrejas praticamente tão velhas quanto, e aqueles vitrais lindos, com vidro colorido, formando figuras, Jesus, né? Algumas cenas bíblicas e etc. A poluição do ar, ela incrusta nesses vitrais e vai alterando totalmente a cor de cada pedaço de vidro dos vitrais. É algo impressionante. Eu sei que tem várias equipes de pesquisa de várias universidades na Europa, na Holanda, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, que estudam como proteger os vitrais. Então, eles estão desenvolvendo substâncias que eles possam colocar em cima do vitral que não vá atacar o próprio vitral e nem tire o efeito de luz do vitral, mas não deixa que os poluentes do ar incrustem ali, né? Até metal pode sofrer danos, embaçamento por dióxido de enxofre, umidade e temperatura são importantes. Material de construção como tijolo, etc., pedras, vão sofrendo descoloração também com dióxido de enxofre, também umidade é importante. Pinturas também, né? Então, assim, eu tive um tio holandês que pintava, fez quadros lindos, maravilhosos, e eu tenho alguns quadros dele em casa, eu não posso deixar muito perto da minha lareira, porque a fuligem, a pouca fuligem que sai da lareira, ela pode incrustar no quadro. Tem jeito de limpar o quadro sem perder a qualidade? Tem, mas isso não é muito barato. O próprio couro, né? Vocês sabem que o couro ele pode ficar quebradiço, né? Então ele fica sofre um enfraquecimento, desintegração da superfície do couro também. O papel se torna quebradiço, principalmente aquele papel mais ácido, né? Os tecidos perdem resistência à tensão, começam a formar manchas, pontos de descoloração. Até os corantes podem sofrer desbotamento. Então, é importante aqui que, para que esses danos aconteçam, que a gente tenha um poluente que vai danificar e um fator ambiental que vai fazer com que aquele poluente haja de forma mais efetiva e mais rápida, né? A gente não tem como atuar sobre o fator ambiental se está a céu aberto. A gente pode atuar sobre o fator ambiental colocando numa caixa. Por exemplo, o Santo Sudário, que está lá em Turim, que foi aquele manto onde supostamente Jesus, depois da sua morte, ele foi enrolado, né? E daí ele deixou a marca do corpo dele. Então dá para ver até o rosto dele, as linhas do rosto, a barba, né? As mãos com a marca dos pregos, os pés também, né? Aquele santo sudário tem que ser guardado numa caixa especial, onde a umidade e a temperatura são hipercontroladas, porque é um tecido, ele já aguentou muito tempo, ele já, durante mais de 1000 anos, ele ficou jogado de qualquer jeito. Depois é que começaram a ter algumas preocupações em guardar ele de forma a preservar ele um pouco mais ao longo do tempo. Livros antigos, pessoal. Os livros mais antigos que eram manuscritos, livros de 500, 600, 700 anos, 800 anos, eles têm que ser guardados em ambientes especiais com temperatura, umidade e luz controlada. Quando você vai pegar o livro, você tem que pegar com uma luva e tal, tomar cuidado, porque o papel vai se tornando cada vez mais quebradiço, né? Os primeiros livros impressos são do século 14, 1500 e pouco, alguma coisa nesse sentido, quando o Gutenberg inventou a imprensa, né, no mundo ocidental. Então, a poluição do ar pode causar sérios danos a uma série de condições. Essa
outra escultura aqui, eu gosto de mostrar porque ela tem musgos aqui. Ela tem fungos, tem algas aqui incrustadas. E esses fungos e algas, eles também liberam um tipo de um ácido que vai corroendo a pedra, tá? Então é sempre bom quando você tem uma superfície onde tem aquela formação verde, aquilo é alga, tá? Ou alga ou fungo, provavelmente é alga. Mas é bom que você limpe, porque ela vai produzindo um ácido fraco que vai fazendo uma remoção de material ao longo do tempo. Vai removendo material ao longo do tempo. Aqui, esse é bem legal, esse é bem legal. Eu gosto muito de mostrar, porque isso daqui é um trabalho publicado não muito tempo atrás, 2017, da Fontana di Trevi, a fonte de Trevi, em Roma. Eu nunca fui para lá, um dia eu gostaria de ir lá, visitar o Coliseu, etc. E a Fontana di Trevi é uma fonte de água cheia de esculturas e tal. A principal escultura é, é o Deus Oceano, tá? Essa escultura aqui de cima. Aliás, por sinal, eu tenho um ex-aluno meu que foi meu aluno há mais de 10 anos atrás. Ele está essa semana na Itália visitando, então publica lá no Instagram dele fotos de Roma, etc. Diz que estava sol esses dias em Roma. Mas uma vez eles fecharam a Fontana di Trevi, colocaram tapumes, ficou mais de 2 anos fechado, hoje já está aberto de novo. Por quê? Eles queriam limpar a Fontana di Trevi, porque ela estava toda incrustada de poluição. Olha só, gente, isso daqui é mármore, tá? Essa pedra toda é mármore, tudo aqui é mármore, tá? Pode ser mármore de Carrara, não tenho certeza, mas é mármore. O mármore é uma pedra porosa. É estranho a gente falar isso. A minha mãe tem uma pia no banheiro lá na casa dela que é de mármore. Ele tem buracos. Aquela pia tem fácil uns 35 anos, se não tiver mais. Tem buracos, porque o mármore é poroso, ele tem pequenos poros, onde que entra água, onde que entra sujeira e etc. E quando entra, é muito difícil limpar. E eles fizeram algumas amostragens mostrando este preto é tudo poluição, gente. São poluentes que entraram no meio das partículas de mármore. E para tirar isso é muito, muito, muito difícil. Eles conseguiram limpar com técnicas especialmente desenvolvidas. E da onde vem essa poluição? Basicamente dos carros. Meu, teu, de todo mundo, né? A gente vai andar de carro, a gente vai andar de moto, a gente vai andar de ônibus, a gente precisa que um caminhão traga as coisas para a gente. Tudo isso vai liberando poluição no ar e vai penetrando nas rochas. Tá? Eles gastaram alguns milhões de dólares, de euros, para limpar a Fontana di Trevi. Mas como ela é uma atração turística sensacional, né? Então eles não podiam deixar de fazer isso. Eles precisavam limpar a Fontana di Trevi. De qualquer maneira. Então eles chamam essas incrustações, né, black crusts, incrustações negras ou pretas, né, onde que isso tudo é poluição do ar, isso tudo é poluição do ar. Então vai perdendo até o aspecto original daquela escultura, né? Além de degradar, poder sair pedaços da escultura ao longo do tempo por causa da ação corrosiva desses poluentes. Roma é uma das cidades que limita bastante o uso de carros a combustão interna, né, carros a gasolina, ônibus, etc., no centro da cidade. Isso, se eles, professor, mas se eles limitarem totalmente, vai diminuir esse problema? Vai, mas não vai desaparecer. Por quê?
porque em volta da cidade, em outros lugares da cidade, se anda de carro. Continua se liberando uma série grande de poluentes. E o vento leva até o centro da cidade. Então, se eles proibirem totalmente carros a combustão interna no centro de Roma, vai diminuir o problema? Vai, mas não vai desaparecer o problema, infelizmente. Ah, gente, e outra coisa que vocês veem no dia a dia, né? Danos às propriedades da atmosfera, principalmente visibilidade. Gente, olha, por pura coincidência, semana passada, um amigo meu, europeu, onde que ele estava? Eu acho que na Áustria. Não, foi uma amiga na Áustria. Ela tirou uma foto do balcão da casa dela, do terraço da casa dela, uma foto assim que você via uma névoa vermelha. E daí ela só colocou assim embaixo: areia do Saara, na Europa. Areia do Saara. O deserto do Saara é tão grande e levanta tanta areia que essa areia sobe até a alta atmosfera e pega caronas em correntes de ar na alta atmosfera. São centenas de toneladas de areia do Saara que vão parar todos os anos nos Estados Unidos. Mais centenas de toneladas na Europa. E chega areia do Saara aqui no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Vocês querem ver um outro exemplo? Quando foi ano passado, eu não sei se foi ano passado, foi 2020, acho que foi ano passado, que teve uma série grande de queimadas no Pantanal Mato-Grossense, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e chegaram as cinzas dessas queimadas em Curitiba. Foi confirmado cientificamente que chegaram cinzas dessa queimada em Curitiba. E dava para ver, teve algumas fotos que saíram por aí, dava para ver essa neblina formada pelas cinzas das queimadas lá no Pantanal. A gente teve uma série de queimadas aqui em volta de Curitiba também, tá? Algumas muito sérias, inclusive teve uma que provocou um acidente com mais de 10 carros, morreram acho que 6 ou 8 pessoas, alguma coisa assim, ali em São José dos Pinhais, tá? Indo para a praia. Mas a poluição do ar pode causar um sério problema de visibilidade. A gente chama visibilidade, pessoal, a maior distância numa dada direção no qual é possível identificar a olho nu durante o dia um objeto escuro proeminente contra o céu no horizonte. Então você vê assim lá longe, por exemplo, um edifício, ou um avião, ou alguma coisa assim. Quanto mais longe você vê, maior a visibilidade. Né? Quanto mais perto, quanto menos longe, digamos assim, você consegue ver, menor a visibilidade. À noite é a mesma coisa, só que em vez de um objeto, é uma fonte de luz. Tá? E é claro que tem neblina causada por condição atmosférica, excesso de umidade do ar, né? De vapor de água. Mas tem muita neblina causada por poluição do ar, inclusive pelo fenômeno de inversão térmica. A gente vai falar semana que vem um pouquinho mais sobre esse fenômeno de inversão térmica. A inversão térmica é mais comum em São Paulo do que em Curitiba, por uma série de fatores. Eu não sei se vocês gostam dessas coisas, pessoal, mas assim, vocês já viram em filme, em algum lugar, assim, que quando tem um telescópio, esse telescópio normalmente está longe da cidade, né? Está bem longe da cidade, né? Por exemplo, os maiores telescópios do mundo estão hoje no Chile, no meio do deserto do Atacama, no Chile. Por quê? Não tem nenhuma cidade por perto, está longe de tudo, não tem poluição do ar, o ar é limpíssimo, né? Então, por que eles constroem esses telescópios tão no meio do nada? Os astrônomos têm que viver nesses lugares ou passam um bom tempo nesses lugares. Por que isso? No alto do Monte Calueia, sei lá como se chama, a montanha mais alta do Havaí, tem um telescópio enorme também. Né? Por quê? O Havaí ele não tem muita indústria.
tem uma certa população, iluminação, poluição do ar, etc., mas não tem muito que nem a maioria das cidades nos Estados Unidos. E como é um conjunto de ilhas no meio do Oceano Pacífico, né, no meio do nada, então ele não sofre influência muito de fora. Daí eles construíram lá na montanha mais alta do Havaí, acho que uns 3, 4 mil metros de altitude, construíram um grande telescópio. Por quê? Por causa da poluição do ar, né? Quanto mais partículas tem no ar, menos é o poder do telescópio. Ele perde visibilidade. Ali, como no material que eu coloquei para vocês ali, vai depender do caso, né? Cidades muito poluídas, elas podem perder até 2 vezes sua iluminação por causa da perda de luz natural. Isso significa o quê? Mesmo durante o dia, a poluição vai fazer com que entre menos luz do sol, menos luz natural. Olha aqui, essas 2 fotos eu adoro mostrar para os meus alunos. Amo mostrar para os meus alunos. As 2 fotos são de Pequim. Ô, professor, o senhor não gosta da China? Bom, eu não tenho nada contra a China, a não ser o sistema político, que é uma ditadura e tal. Eles até estão com problema de novo lá com o Covid-19. Xangai tem mais de 20 milhões de habitantes, está fechada agora Xangai, né? Está complicado. Mas assim, China sempre foi um exemplo de país hiperpoluído. Teve as Olimpíadas de Pequim em 2008, né? Que eles eram super poluídos, ainda são. Mas para a Olimpíada diminuíram muito a poluição do ar, mas muita poluição do ar. E tinha um grande maratonista, essa é uma história que eu gosto de contar, chamado Haile Gebrselassie. Ele era fantástico, era um grande corredor de longas distâncias. Primeiro foi campeão nos 5 mil, nos 10 mil metros rasos, em pista fechada. Daí depois ele foi para a maratona, ganhou tudo que tinha na maratona, etc. Eu acho que ele não chegou a bater o recorde mundial da maratona, mas chegou bem perto. E ele disse, eu não vou disputar as Olimpíadas da China na maratona. E ele era franco favorito. Por quê? Ele tinha problema de saúde. E ele, com muita poluição, ele ia passar mal. Ele sabia que ia passar mal. Então ele nem foi correr a maratona de Pequim. Olha aqui, gente. 16 de dezembro de 2016. A mesma foto feita em horários diferentes. Como que eu sei? Olha, aqui tem um ponto em comum. É um ginásio de esportes. Foto às 9 da manhã, pouquíssima poluição. 11 horas já tem mais poluição. 1 hora da tarde, 4 horas da tarde, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, você nem consegue mais ver o estádio. E o que é isso? Pura poluição do ar. Pura poluição do ar. Essa daqui é a Praça Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial. Quando lá na década de 90 teve um protesto dos estudantes, até tem uma imagem famosa, um estudante para na frente de um tanque de guerra, né? E tal, até hoje não se sabe o que aconteceu com aquele estudante, etc. Mas na Praça Tiananmen que está a cidade proibida. Deixa eu tomar um copinho d'água. Está a cidade proibida, né? A cidade imperial chinesa, eles preservam até hoje. E é um grande ponto turístico, sem dúvida nenhuma. Também nunca fui para lá, mas deve ser lindo, maravilhoso. Qual é o problema nessa foto? A poluição do ar. Eu não sei o que os caras estão tirando foto aqui, porque não aparece na foto aqui. Aparece as pessoas aqui, mas não aparece lá o Palácio Imperial. E tanta poluição do ar. Muita poluição do ar. Então, a poluição do ar não atinge somente a saúde do ser humano, atinge uma série de coisas. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil em geral, era muito comum o pessoal queimar os canaviais
para poder colher. Por quê? A cana é uma gramínea, e toda gramínea ela tem deposições de sílica na sua folha. É só vocês verem o milho é bem comum, dá para ver isso. Peguem assim com uma mão a folha de milho, quando vocês abrirem a mão, ela está toda sangrando, tá? É sério isso, não é exagero, não. Ela sangra porque a sílica vai cortando a mão de vocês, né? E a cana-de-açúcar tem isso uma quantidade muito maior. Então, para fazer a colheita manual da cana, com, com o facão, eles queimam a cana, daí perde uma grande parte das folhas e daí dá para entrar e cortar, né? E daí eles empregam chamadas boias frias, né, para fazer esse corte. Mesmo assim, eles vão todos paramentados, só ficam os olhos de fora, inclusive luvas grossas e tal, porque mesmo queimado, a cana ainda rasga a pele. É muito, muito complicado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente planta uma quantidade imensa de cana no Brasil inteiro, desde o Nordeste até aqui o norte do Paraná. Até aqui no norte do Paraná planta cana. E daí, em São Paulo, era incrível. Ali, região de Ribeirão Preto, onde tem muita cana até hoje, já fui algumas vezes para Ribeirão Preto, algumas vezes chegava a fechar o aeroporto de Ribeirão Preto por causa da fumaça das queimadas de cana. Algumas estradas também fechavam, porque simplesmente ficava como se fosse noite, de tanta fumaça. Hoje em dia é proibido você queimar cana, a não ser em certas condições muito especiais, tá? E daí desenvolveram máquinas agrícolas para colher a cana verde ainda, né? Que a cana verde tem muita folha e tal, muito complicado, mas desenvolveram máquinas para isso. E os boias frias, a maioria perdeu seus empregos, né? Mas assim, lá na região de Ribeirão Preto dá um problema seríssimo de visibilidade, tendo que fechar até o aeroporto da cidade por causa da queimada, por causa da fumaça da queima da cana. Também tem danos à vegetação, né? Porque vocês sabem que toda planta ela faz fotossíntese, né? Ela tem clorofila, principalmente na parte superior da folha, onde que ela capta a energia do sol, junto com o nutriente e a água que vem do solo, ela forma energia química para o seu crescimento, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, principalmente, eu vejo isso aqui em casa, tá? Eu posso ir lá fora, agora não está de noite, mas eu posso ir lá fora, pegar algumas folhas e vai ter isso daí, porque eu moro do lado da linha verde, literalmente do lado da linha verde. Então vai se formando uma camada de poluentes por cima. E pior, tem um fungo que ele se alimenta dessa poluição. E daí ele vai crescendo, tapando mais ainda a folha. Como a folha está toda tapada, ele não consegue mais fazer fotossíntese com a mesma eficiência, tá? Então a planta acaba crescendo menos por causa da fotossíntese, né? Esse fungo se chama fumagina. Por que ele tem esse nome? Porque ele se alimenta dos poluentes que vão se depositar ali a partir da fumaça, por exemplo. Um outro problema da poluição do ar é um problema indireto, porque os poluentes do ar vão acabar indo para o solo, se depositando no solo, e daí as plantas podem ter alguma intoxicação a partir disso, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar do tempo do colégio, né? Mas cada folha tem grupos de células chamadas estômatos, que elas fazem assim, a célula é assim, elas abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham. Quando elas abrem, elas fazem pequenas aberturas para o interior da folha, tá? Essas aberturas são para trocar gases, liberar água, a planta sua por ali. Eu tenho uma árvore aqui em casa que é bem interessante. Algumas vezes eu estou lá no jardim, eu gosto muito de ficar no meu jardim, né? Trabalho muito no jardim, então eu quero aproveitar bastante o meu jardim. Eu estou lá no meu jardim, é uma tipuana. Tipuana não é nativa do Brasil, ela é nativa da Bolívia, mas é uma tipuana enorme, tem mais de 50 anos de idade. Eu estou lá embaixo, de repente cai
uma gota, uma gota, uma gota, uma gota. Eu penso, tem algum passarinho fazendo xixi em mim? Não, quando eu olho para cima não tem nenhum passarinho. O que que é? Está muito quente, esses estômatos, eles abrem, formam um canal e a planta libera excesso de água. Ela sua, tá? Essa água sai com calor. Ela tem a mesma função do suor do ser humano. Por que que a gente sua? Porque essa água sai com calor para diminuir a nossa temperatura, tá? Só que os estômatos, quando tem muita poluição do ar, podem entrar poluente. E daí vão atingir a planta diretamente. Então, as plantas também podem ter problema com a poluição do ar entrando pelos estômatos. E aqui é um trabalho bem interessante mostrando plantas que são bioindicadoras. Bioindicadoras. Bio é vida, indicadoras que indicam alguma coisa. Então, tem algumas plantas que são extremamente sensíveis a certas condições da poluição do ar, tá? E daí, quando a planta morre, opa, tem muita poluição do ar. Aqui no Brasil, especialmente aqui no sul, tem uma bromélia. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem até procurar aí no Google, chamada Tillandsia usneioide. Não, acho que. Deixa eu pegar aqui, ó. Esses nomes científicos algumas vezes. Esses nomes científicos algumas vezes me pegam no pé. Usneioides. É a famosa barba de bode, barba de velho. Aqui na nossa casa a gente tinha muito isso. É uma bromélia, ela tem um formato totalmente diferente, são os fiozinhos. São os fiozinhos que caem assim pela árvore, tá? Tem cor cinza, cinza claro. Ela dá flor, inclusive, mas a flor é muito pequena. Eu tenho agora, eu estou cultivando o Tillandsia usneioides aqui na minha casa, mas eu tive que trazer de outro lugar, porque na minha casa, quando eu era pequeno, tinha milhões de Tillandsias usneioides aqui em casa. Milhões. Porque o ar era mais puro. A Tillandsia usneioides é uma ótima bioindicadora da qualidade do ar. Se aí na tua casa, um lugar que você conhece, tem barba de bode, barba de velho, tanto faz o nome, Tillandsia usneioides, significa que o ar está bom. Quando o ar começa a ficar ruim, a Tillandsia usneioides vai desaparecendo aos poucos. Tá? É um grupo de bromélias, as Tillandsias é um grupo de bromélias chamado airbornes, em inglês. São bromélias do ar. Uma tradução livre em português são bromélias do ar. Elas não precisam de substrato. Elas tiram tanto água quanto nutrientes do ar. Por isso, as Tillandsias, as airbornes, elas são muito boas para monitoramento da qualidade do ar. Porque se tem poluente no ar, o poluente, como ela tira os nutrientes dela do ar, nitrogênio, fósforo, potássio, etc., vai entrar também poluentes. E daí elas vão ser afetadas por esses poluentes. E a Tillandsia usneioides, em todas as Tillandsias, são acho que umas 200 ou 300 espécies de Tillandsias, em vários lugares. A Tillandsia usneioides, em particular, é mais sensível ainda. Tá? Se falta a umidade do ar, ela morre. Se tem poluente no ar, ela morre. Então, a Tillandsia usneioides é uma ótima planta para ver a qualidade do ar. Inclusive, tem trabalhos científicos mostrando isso, que eles instalaram mudas de Tillandsia usneioides em vários lugares e monitoraram a qualidade do ar, aonde que o ar estava mais poluído, ela desapareceu ao longo do tempo.
tá? Foi, caso prático, aqui na nossa casa. A gente tem, a família toda tem um terreno bem grande, com uma parte de mato, e assim, no mato tinha tillandsia usneoides que não acabava mais. Tanto que minha mãe pegava para fazer no Natal, onde que fica o presépio, para servir de base para o presépio, para ornar a base do presépio, e colocava as figuras da família, né? José Maria, Jesus, bebê e etc. Né? Colocava ali para enfeitar o presépio. Ainda tem gente que faz isso. Eu não faria porque a tillandsia usneoides está ficando cada vez mais rara. Mas se vai para o interior aí, já vai para o interior aqui, para a região metropolitana de Curitiba, você começa a achar muito tillandsia usneoides. Então, quando tem aqueles fiozinhos cinzas caindo por uma árvore, é uma bromélia aquilo e significa que o ar está muito bom. E assim, faz a poluição do ar também traz danos à economia. Por quê? Como a gente já viu, a poluição do ar causa danos à saúde, deixando as pessoas doentes. Então tem que tratar. Causa danos aos materiais, então a gente tem que recuperar esses materiais. E aqui foi um trabalho muito, muito interessante feito em Cubatão. Eles queriam saber qual é o custo da poluição do ar em Cubatão com base nos gastos com saúde relacionados às doenças do aparelho respiratório e circulatório. Vamos pegar mais o aparelho respiratório aqui, está mais ainda ligado à poluição do ar do que o aparelho circulatório. Tá? O que eles fizeram? Eles queriam saber quanto que Cubatão estava gastando no sistema público de saúde, no SUS, né? Sistema Único de Saúde, estava gastando com poluição do ar. Mas como é que eu vou medir isso? Se vem uma pessoa com doença respiratória, pode ser por causa da poluição do ar? Pode, mas pode ser por causa de outra coisa também. Então, como que eu vou medir isso? E eles usaram uma medida fantástica. Não é perfeita, mas é fantástica. Eles pegaram 3 cidades. Primeiro, Cubatão, mais poluído. Depois, Peruíbe, uma cidade lá perto que tem bem menos poluição, menos poluído. E pegaram Guarujá, que é um meio termo, mais ou menos poluído. Pegaram os gastos do SUS entre 2000 e 2009, tá? Por pessoa, per capita. Aqui, ó, gasto per capita é por pessoa. Per capita é uma expressão em latim que significa por pessoa. Então, pegaram o total de gastos em Cubatão e dividiram pelo número de pessoas que tinham doenças do aparelho respiratório. Ótimo. Fizeram o mesmo para Peruíbe e o mesmo para o Guarujá. Os gastos em Cubatão deram mais alto. Então, eles arbitraram como 100. A partir disso, eles foram ver quanto que Guarujá e Peruíbe gastavam por pessoa. Se Cubatão era 100, Guarujá gastava 92 e Peruíbe gastava 82. Então, por exemplo, se Guarujá gastava R$100, Peruíbe Guarujá, perdão, se Cubatão gastava R$100, Guarujá gastava 92 e Peruíbe gastava 82. Mas olha, Cubatão é bem mais poluído que Guarujá, que por sua vez é bem mais poluído do que Peruíbe. Isso significa o quê? Que eu posso associar os gastos com doenças respiratórias pelo nível de poluição da cidade. Isso porque eu não estou pegando os gastos brutos, mesmo porque Cubatão tem uma população muito maior do que Peruíbe. Peruíbe é uma cidade bem menor, tá? Então eu faço por pessoa. A cada R$100 que se gasta em
Cubatão com aparelho respiratório, se gasta só 82 em Peruíbe. Isso significa que Peruíbe gasta R$ 18 a menos por pessoa. O que eles consideraram? Que esse R$ 18 era por causa da poluição. Coisa que Peruíbe não tem e Cubatão tem. Então eu posso dizer assim, R$ 82 eu vou gastar em Cubatão do mesmo jeito. Por quê? São doenças que as pessoas têm naturalmente por uma série de fatores. Mas a partir disso, a diferença é dada por causa da poluição do ar. Uma metodologia, uma ideia, um conceito por trás muito, muito inteligente, muito, muito legal, tá? Então aí mostra que além de tudo, além dos problemas de saúde, além dos problemas materiais e etc., a poluição do ar traz danos à economia. Né? E não é só porque eu vou ter que gastar mais no SUS, no Sistema Único de Saúde, para tratar essas pessoas. Tem o sistema particular de saúde, que também vai gastar mais, mas também eu tenho que levar em conta que não está nesse trabalho o tempo a mais que as pessoas ficam sem trabalhar ou a menor produtividade, porque as pessoas estão doentes por causa da poluição do ar, então elas não trabalham mais tão bem. Então, a poluição do ar, além de matar a pessoa, dar danos à saúde, dar danos materiais, ela ainda vai fazer com que a economia daquela região entre em uma depressão ainda maior. Por quê? As pessoas vão ter que ir para o hospital, vão gastar mais com o hospital, vão produzir menos, porque vão deixar de trabalhar, vão trabalhar menos, com menor produtividade. E eu vou ter que gastar mais no hospital, e assim por diante. Então, isso, além de tudo, isso traz danos à economia de um lugar. Olha só como a gente tem que pensar sobre poluição do ar. Não é só eu respirar o poluente e passar mal. Tudo isso começa a desencadear uma série de outros negócios, como se fosse um joguinho de dominó, né? Que vai derrubando outras peças ao longo do espaço e do tempo. Então, a poluição do ar é muito maior, ela provoca danos, provoca modificações na nossa sociedade, muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? Então, vai gastar mais com remédio e assim por diante, vai preocupar mais as pessoas, né? Vai ter o desgaste psicológico nas famílias, e assim vai. Um monte de coisa que vai se juntando só por causa da poluição do ar. Então, vocês podem ver aí que a poluição do ar é extremamente importante e a gente tem que, sim, pensar com mais cuidado, com mais carinho em relação à poluição do ar. Né? E como vocês viram, da onde que vem a poluição do ar? De todas as nossas atividades. Quando a gente queima alguma coisa, quando a gente anda com um veículo com combustão interna, quando a gente faz uma atividade industrial qualquer, e assim vai. Tá? Tudo isso pode provocar poluição do ar. Pessoal, dúvidas até o momento? Dúvidas, problemas? Hein, pessoal? É um assunto muito, muito interessante que a gente tem que começar a pensar nisso daí. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que daqui até a aula que vem vocês começassem a pensar como a poluição do ar está me afetando no dia a dia. Como é que ela está afetando minha atividade? Eu queria realmente que vocês pensassem nisso, gente. Tem alguém na minha família que tem algum problema respiratório vindo, provavelmente por causa de poluição do ar, né? O material na minha volta, como é que está? Eu tenho algum problema com isso? Eu queria que vocês realmente colocassem essas ideias que eu falei aqui na aula, que eu joguei em cima de vocês agora e transportassem para a realidade. Será que isso me afeta? Até que ponto me afeta? Né? E comecem a pensar, sejam bem sinceros com vocês mesmos. Não precisam me contar depois, mas sejam bem sinceros com vocês. Eu quero que vocês
Comece, quem teve aula de saúde mental comigo sabe disso. Eu quero que vocês comecem a pensar em tudo que ocorre à volta de vocês e relacionar isso com a saúde de vocês, tá? Extremamente importante. Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas? Vamos lá, estou preparado para dúvidas. O Márcio só fazendo assim. Não tem dúvida, Márcio? Nenhuma. Só na hora da prova. Muitas na hora da prova. Não ouvi direito, Márcio? Muitas na hora da prova. Muitas na hora da prova, né? Infelizmente, a gente acaba tendo muitas dúvidas na hora da prova. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Contar alguma história, alguma experiência própria? Pessoal aí com renite, comecem a pensar se isso tem a ver com maior ou menor concentração de poluição do ar e etc. Comecem a pensar sobre isso. É muito importante. Pessoal, já vão estudando para a prova, tá? Semana que vem a gente vai comentar um pouco mais sobre a prova. Eu vou disponibilizar material específico para a prova, tá? Uma revisão zona geral para vocês aí, né? Para facilitar um pouco o estudo para a prova. Mas, de novo, já vou avisando, levem essa prova a sério. É a primeira prova presencial que vocês vão fazer em 2 anos. Tá? Não é prova online. Não vai ser com consulta. Tá? Nem ao vizinho. Não pode consultar absolutamente nada. Vai ser uma prova old style, quer dizer, como era antes de 2 anos atrás. Eu vou disponibilizar o resumo sim semana que vem, Denise. Pode deixar. Vai estar lá no AVA um jogo de slides só com o resumo. Né? Não sei se vai facilitar muito para vocês, mas porque na minha prova cai absolutamente tudo. Quem já fez prova comigo sabe. Cai toda a matéria. Tá bom? Ninguém tem dúvida, então? Nossa Senhora, eu espero que essa falta de dúvida se reflita nas avaliações que vocês vão fazer sobre mim, né? Já que ninguém tem dúvida, eu explico tão bem assim. Gente, eu estou preparado, gente. Eu só quero que vocês aprendam. Vocês sabem disso. Eu só quero que vocês aprendam. O resto, para mim, não interessa. Só quero que vocês aprendam, que vocês cresçam, que vocês sejam cada vez melhores, inclusive melhores do que eu mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Vocês vão ter um feriado prolongado de novo, né? Não sei se vocês sabem, sexta-feira foi declarado recesso lá na Uniandrade. Então, não há aula nessa sexta-feira. Então, vocês vão ter feriado na quinta e na sexta. Gente, semana que vem, quero ver vocês aqui de novo para a gente terminar a qualidade do ar e daí eu vou disponibilizar para vocês um resumo para vocês estudarem para a prova. Tá certo? Um abraço para vocês, gente. Ótima semana. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, gente.